Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Aqui também nós estamos tudo bem, debaixo da potente mão de Deus, nós estamos felizes por estar aqui novamente trazendo mais uma palavra de Deus, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Esta lição hoje é a lição 6, do dia 10 de novembro de 2024. Lição 6, ela tem por título A Promessa de Cura Divina. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esta lição, como todas as demais, nós temos assuntos maravilhosos e nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele tem promessas magníficas para o seu povo e nós queremos aqui estar comentando, sobre a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem prometido e Ele é fiel para cumprir. Nós estamos neste quarto trimestre, tem por título desse trimestre aqui as promessas de Deus. Aí tem confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós vamos estudar nessa lição, amados? Nessa lição nós estudaremos o plano da salvação. Não somente nos trouxe a redenção, mas também a promessa da cura para o nosso corpo. Segundo o profeta Isaías, Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, diante das enfermidades do nosso tempo ou de um diagnóstico ruim e difícil, não desanime, tenha fé e creia que Cristo não mudou. Ele tem poder para curar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, agora nós vamos aqui para o textuário que nos diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimidos. Isaías 53, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos aqui na tradução, uma tradução aqui para comparar, na NVI, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu destaquei aqui alguns pontos, algumas verdades profundas que nós vamos estar aqui, que está aqui contida nesse versículo 4, e eu quero estar detalhando aqui para você cada ponto deste versículo. Veja só. Primeiro, nós temos aqui o contraste enfático, que fala ele, nós e a surpreendente substituição. Vamos lá. O termo inicial, a quem, certamente traz uma afirmação e um contraste impactante que revela uma verdade essencial. O servo de Deus carregou em seu corpo o sofrimento destinado aos outros, isso é, sublinhado pelo forte contraste entre ele e nós. Ele sofreu enquanto nós pecamos. Esse contraste, queridos, é repetido aqui para destacar a incompreensão inicial do povo que julgava aí o servo injustamente. Então, eles acreditavam que suas dores e enfermidades eram resultados de seu próprio pecado, mas na realidade ele sofreu por causa dos pecados de todos. Então, enquanto o pessoal pensava que aquilo que o Senhor estava passando era resultado do pecado, mas ele, sem pecado, sofreu tudo isso aí. Por quê? Porque ele transferiu o pecado do povo para si. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui outro ponto, o segundo ponto aqui que nós vamos fazer, aversão de perspectiva, fraqueza e desprezo transformados em honra. Ouça isso no nome de Jesus. Veja só, o povo inicialmente, querido, desprezou o servo por sua aparência de sofrimento e miséria, uma visão comum, no Antigo Oriente Próximo, onde se associava a sofrimento,
o sofrimento é o pecado pessoal, né? Então, quando o pessoal via alguém sofrer, já pensava que era sofrimento por causa do pecado pessoal, né? Inclusive, a gente for ver, os discípulos falaram: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, né? Com aquele cego, para que nascesse cego. Jesus falou: nem este nem o seu pai, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então aqui, eles pensavam que Jesus estava passando por aquilo ali por causa do seu pecado, mas não era, porque ele transferiu ali o pecado do povo sobre as suas costas, sobre a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, contudo, irmão, o profeta aqui ele revela que o sofrimento do servo, que parecia indicar insignificância, é na verdade um motivo de honra, pois ele carregava voluntariamente as enfermidades dos outros. Aí vem Isaías, ele expõe a habilidade do servo do Senhor, do servo de suportar as dores dos outros, uma revelação chocante, né? E transformadora para quem antes o considerava sem valor. O que parecia fraqueza torna-se força redentora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquilo que o pessoal pensava que era fraqueza, que ele estava sofrendo porque merecia, não. Ali se transformou numa força redentora. Ele redimiu uma nação, redimiu um povo, redimiu o mundo. Louvado seja o nome do Senhor com o seu poder. Ouça isso no nome de Jesus. Olha, esse texto, ele se cumpre literalmente durante o ministério de Jesus. Aí nós destacamos aqui 2 textos do Novo Testamento que provam essa afirmação. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo, acho que é 16 e 17 por aí. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Depois você veja lá. Vejam só. Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele passou tudo isso aí porque ele transferiu nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades sobre ele. Por isso que a Bíblia, Isaías vai dizer que nenhuma beleza havíamos, né, o víamos para que pudesse desejar, porque realmente ele ficou, né, desfigurado, aflito pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, é uma verdade prática que é muito interessante, que nos diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Olha, se tem uma coisa que o Senhor ele é especialista, é em curar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele andando pelo mundo, ele via pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam passando, como foi agora o versículo que nós lemos agora de Mateus, capítulo 8, nós via que Jesus, ao encontrar com o endemoniado, com o enfermo e tal, Jesus sempre falava, quando aquelas pessoas vinham a Jesus, ele falava: a tua fé te salvou. Aí em seguida vinha a cura física também. Então primeiro ele curava ali a sua doença psicomática, né, que é a doença da alma, e depois ele curava fisicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele tem o poder, ele é o médico dos médicos, ele pode curar todo tipo de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque para o Senhor não há nada impossível. Olha, a expressão aqui, a expressão médico dos médicos, indica que Jesus é superior a qualquer profissional da saúde e possui uma capacidade única de cura que vai além do entendimento humano. Eu acredito que esse título não é literal na Bíblia, mas é amplamente aceito por causa da forma como Jesus é descrito nos evangelhos. Ele curou várias doenças, como foi o versículo que nós vimos agora, várias doenças físicas e espirituais. Entre os relatos de cura, aqui estão a restauração da visão aos cegos, a cura de leprosos e ressurreição de mortos, e por aí sucessivamente. Se você for ler lá em Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17, como nós citamos agora, e acho que lá em Marcos também, capítulo 1, versículo 32 ao 34, você vai ver também que vai falar sobre essas curas, a ressurreição, sobre, né, visão dos cegos sendo restaurada, e por aí se vai.
E a segunda parte da verdade prática aqui que nós queremos trazer para você, amados, ela reflete a crença na onipotência de Jesus. Nos evangelhos, Jesus ele demonstra seu poder sobre a natureza, sobre o mundo espiritual e sobre a morte, aqui indicando que não há limitações para a sua autoridade. Portanto, não há nenhuma enfermidade que ele não possa curar. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele próprio ressuscitou mortos, imagina curar um doente, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, nós temos aqui uma nota aqui de advertências. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, alguns cristãos eles acreditam, certo? Alguns cristãos acreditam que procurar ajuda médica mostra a falta de fé em Deus, né? Então, alguns cristãos eles pensam assim erroneamente. Eles pensam que se procurar o médico é falta de fé. Não, isso estão pensando erroneamente. Eles pensam erroneamente que devem jogar fora seus médicos e apenas orar pela cura. Olha só, quando nós pensamos como nos comportamos em outras áreas das nossas vidas, vemos que essa não é uma visão lógica. Quando por exemplo, quando a sua bicicleta estraga, você a leva a um mecânico ou espera que Deus realize um milagre, né? Será que quando a sua bicicleta quebra, você vai levar na bicicletaria para arrumar? Ou você espera que Deus realize um milagre e a conserte a sua bicicleta? Quando o telhado da sua casa começar a vazar, você espera que Deus o conserte ou conserta você mesmo? Então, Deus ele é tão capaz, amado, de consertar uma bicicleta ou um telhado quanto curar também o nosso corpo, né? O fato de que Deus pode fazer e faz milagres de cura não significa que sempre devamos esperar por um milagre. Nós devemos procurar a ajuda de pessoas com conhecimento e a habilidade para nos ajudar. Então, Jesus aqui ele reconhece que as pessoas doentes precisam de médicos, né? Ele não condenou, né, o uso do médico, não, e remédios também não. Aqui, terrenos aqui, ele não condenou. Você pode ver que Jesus estava comendo lá com os pecadores e alguém estava julgando. E aí começaram a criticar e Jesus falou assim, olha, não necessita de médicos sãos, e sim os doentes. Quer dizer, Jesus estava falando que os doentes precisam sim recorrer à medicina aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ele falou isso aí, é porque realmente os doentes necessitam de médicos terrenos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele completa, falou assim, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos, certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Está em Isaías 53, versículo 1 ao 5. Mateus capítulo, são 3 livros, tá? Em Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, e Tiago 5, 14 e 15. Eu não vou ler aqui essa leitura, que é um pouco extensa, para nós não ficar tido aqui muito tempo nesta leitura, mas nós já vamos direto para a introdução, e daí nós vamos, né, correndo urgentemente para o primeiro tópico. A introdução nos diz assim, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetiva, né, efetivada aí por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que o plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí temos aqui o primeiro tópico. Nós já comentamos aqui, né, a introdução. Agora nós vamos para esse primeiro tópico que diz assim, a promessa bíblica da cura divina, né? A profecia messiânica de Isaías 53, nós vamos estar aqui já comentando, né? Louvado seja o nome do Senhor, sobre esta cura aqui de Isaías 53. Irmão, a tradição pentecostal proclamou 4 verdades essenciais sobre Jesus. Ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo e voltará como rei em breve.
Esses princípios simples comunicam verdades profundas. Primeiro, essas declarações são totalmente centradas em Cristo. Segundo, para o pentecostalismo, a salvação é algo completo. Então, Jesus não salva apenas a alma, mas também restaura o corpo, refletindo aí a esperança da ressurreição e uma antecipação do reino de Deus. E terceiro, Jesus nos enche com o Espírito Santo para que possamos anunciar sua palavra. A fé pentecostal é por isso, uma fé voltada para a missão, impulsionada pelo Espírito Santo. E por fim, essa mensagem se inclui com a maior de todas as verdades. Jesus, ele é o Rei dos Reis, Ele é Rei, ele já iniciou seu reino em nossas vidas e em breve virá consumá-lo plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá no texto de Isaías 53. Aqui nós vemos que ele revela de forma surpreendente as verdades contidas e propagadas no quadrilátero, quadrilátero pentecostal. A profecia de Isaías 53, irmãos, ela é muito significativa e teve o seu cumprimento cabal, como já abordamos aqui, no ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê que, louvado seja o nome do Senhor, essa é muito significativa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos frisar bem aqui esse capítulo 53 de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico aqui, nos diz assim: o cumprimento profético no ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, é muito bom. Eu creio que esta lição irá falar plenamente, muito forte em nossos corações, porque nós realmente precisamos acreditar, confiar que o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Nós mudamos, nós falhamos, nós fracassamos, mas o Senhor, ele nunca muda, ele não falha e ele não fracassa. Ouça isso em nome de Jesus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós o adoramos de uma maneira correta, o Senhor, ele vem com a sua cura e nos restaura e nos liberta e nos transforma para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cumprimento profético do ministério de Jesus. Neste tópico aqui, amado, nós vemos três verdades podem ser destacadas. Em primeiro lugar, o poder de Jesus, ele é ilimitado. Então, Jesus curou todos os que estavam doentes. Havia, como até hoje, como há até hoje, doenças curáveis e incuráveis. A ciência, ela tem as suas limitações, porém, Jesus desconhece impossibilidade. Ele pode tudo quanto quer. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência, ela limita, ela fala assim, é só até aqui, vai viver tanto tempo. Mas Jesus desconhece isso aí. Jesus desconhece essa impossibilidade, porque ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode. Olha, a Bíblia diz que levavam doentes, enfermos, atormentados, e Jesus curava todos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, para o Senhor, nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E em segundo lugar aqui, nós podemos ver que o poder de Jesus, ele é prometido, certo? O poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, ele é prometido. O ministério de cura de Jesus foi anunciado pelos profetas e quando ele cura os enfermos, ele está chancelando aí suas credenciais como o Messias. Então seus milagres, eles são sinais de sua messianidade. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, o poder de Jesus também, ele é empático, certo? Ele traz impacto na vida das pessoas. Então Jesus, ele tomou as nossas dores e carregou as nossas doenças. Lá no Antigo Testamento nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor, que vamos ver aqui que o Robertson, ele diz que a compaixão de Jesus era tão intensa que ele realmente sentia as enfermidades e dores das outras pessoas em nossos fardos, Então Jesus, ele se põe debaixo da carga junto conosco e nos ajuda a carregar.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde, tomai sobre vós o meu jugo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê que tudo com o Senhor se torna mais fácil, porque ele nos ajuda a carregar. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, aqui desse tópico 1, vai nos dizer, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Eles são chamados para orar, né? São chamados para orar e ungir os enfermos. Lá no livro de Tiago, ele fala sobre a atitude do enfermo e a atitude dos presbíteros. Em primeiro lugar, irmãos, vejamos o que o enfermo faz. No caso em que, em apreço aqui, parece-nos que Tiago está dizendo que a pessoa está doente por causa do pecado. Se você for ver lá no capítulo 5, versículo 15, ali, a parte B, e o versículo 16 por ali, nem toda a doença é resultado de pecado pessoal. Não, mas o caso mencionado por Tiago aqui parece nos retratar uma doença amartiagênica, ou seja, provocada por um comportamento pecaminoso, certo? O doente, ele reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja, como você vai ver lá no capítulo 5, versículo 14 de Tiago. Então, o crente impossibilitado de ir à igreja, ele chama os presbíteros da igreja à sua casa. Então, Tiago aqui, ele enfatiza também a necessidade de o doente confessar os seus pecados, conforme diz lá no versículo 16 do mesmo capítulo 5. Então, alguns estudiosos, eles entendem que o uso do óleo, consistia ali no uso dos melhores recursos médicos daquele tempo. Então, desta forma, o que Tiago estaria defendendo aqui era a oração e o emprego da melhor medicina, aceita e consagrada da época. Então, assim, Tiago estaria recomendando a oração e o remédio, certo? É tão certo que ele fala que a oração da fé salvará o doente, certo? Então, o remédio ali seria o azeite, seria o óleo. Então, os dois expedientes aqui, eles devem estar sempre juntos. E, em segundo lugar, nós vejamos aqui que os presbíteros, eles fazem, o que é que os presbíteros fazem? Primeiro, eles oram pelo enfermo com imposição de mãos, e a oração da fé, como diz capítulo 5, versículo 14 e o 15, os presbíteros, eles são bispos e pastores do rebanho, então eles velam pelas almas daqueles que eles foram confiados, eles oram com imposição de mãos, num gesto aí de autoridade espiritual, e a oração da fé, e a oração feita na plena convicção da vontade de Deus, como diz lá acho que é no primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Segundo eles, unge o enfermo com óleo em nome do Senhor, 5 e 14. Não é a unção que cura o enfermo, mas a oração da fé, certo? Que levanta o enfermo. Então, não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a oração da fé salvará o doente. Aqui nós temos, vamos estar comentando aqui sobre algo aqui muito importante. Além do que já foi aqui exposto, é importante destacar também que a Bíblia, menciona os dons de curar, no plural, indicando que existem diferentes tipos de dons de cura. Conforme 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, versículo 9, como assembleianos e pentecostais que somos, nós cremos na continuidade dos dons espirituais e na sua manifestação nos dias de hoje, certo? Então, é o que está escrito na Bíblia, a continuidade. Nós não somos sensacionalistas, não, aqueles que dizem que cessou, aqueles que falam que os dons cessaram, não, nós somos continualistas, nós continuamos crendo nos dons espirituais e na manifestação até os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo tópico que fala a origem e consequência das doenças no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A origem das doenças no Éden. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a origem das enfermidades, segundo a Bíblia, ela encontra-se no pecado original do Éden. Quando Adão e Eva eles desobedeceram ali a Deus, o pecado entrou no mundo trazendo consigo consequências, incluindo a morte e as doenças.
Nós podemos ver isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 16 a 19, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a desobediência a Deus continua sendo uma causa de enfermidade, como ele mesmo adverte em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, né? Que diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Veja só, é condicional isso aqui. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Esse se aqui é uma condição. Se caso eu ouvir, eu não vou ser atingido por nenhuma enfermidade. Porém, se eu não ouvir, infelizmente, meu filho, sinto muito em dizer, mas se não ouvir atentamente a voz do Senhor, iremos sofrer. Então, a Bíblia também ela revela que certas doenças têm origem maligna, como no caso da mulher que estava enferma, né, há 18 anos, ali nós vemos que era uma ação maligna. Ela estava enferma há 18 anos, e a quem Jesus também liberta, afirmando que Satanás a mantinha presa. Você vai ver lá em Lucas, acho que é capítulo 13, versículo 16, né? Outras enfermidades que são permitidas por Deus como o propósito de manifestar sua glória e poder, como ocorre, né? Com o cego, eu mencionei quase ainda agora, né? O cego de nascença, em João, capítulo 9, versículo 3, onde Jesus explica que sua condição era para que as obras de Deus fossem manifestas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, existe sim atuações malignas, né? Doenças que é causada, né, por causa do maligno, e a doença que é para que seja manifesta as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus também ele usa enfermidades para punir pecados, né? Pecados específicos, como no caso do rei Uzias, por exemplo, né? Que foi acometido de lepra ao desobedecer a Deus. Você pode ver lá em 2º livro de Crônicas 26 e 19, e também o caso de Herodes, né? Que foi ferido mortalmente por sua arrogância, lá em Atos capítulo 12, versículo 23, por ali. Então, além disso, irmãos, algumas doenças elas servem para provar o caráter, como foi o caso de Jó, por exemplo, que enfrentou uma prova intensa em sua fé e integridade. Você vai ver isso lá em Jó, no capítulo 2, versículo 7 ao 10, por ali, mais ou menos. Olha, e temos aqui também outras enfermidades que têm causas naturais e físicas. Fatores, por exemplo, fatores genéticos, né, nossos comportamentos e estilo de vida, causas psicomáticas e o próprio envelhecimento do corpo. Então, todos esses fatores, eles refletem as diversas causas das enfermidades, mas uma só é a primária, o pecado, né? Todavia, lembremos aqui que o Senhor permanece como a fonte da cura e do socorro para aqueles que nele confiam, que é quem perdoa todas as suas iniquidades e que cura todas as suas enfermidades, como diz lá no Salmo 103, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuamos confiando no Senhor, porque é Ele quem perdoa, é Ele quem cura nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor, é Ele quem sustenta no leito de dor, e por aí se vai. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos aqui o segundo subtópico, que fala sobre a consequência do advento da doença. Louvado seja o nome do Senhor. A consequência do advento da doença. Olha, eu quero trazer aqui esse subponto em 3 pontos. Vejam só, vamos entender aqui esse subponto aqui em 3 pontos que eu quero estar aqui explicando para vocês. Primeiro, a corrupção da natureza humana pelo pecado. O pecado original corrompeu todas as áreas da natureza humana, como afirma Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12, por ali. Essa corrupção, queridos, ela trouxe consequências profundas entre o surgimento das doenças e uma redução progressiva na duração da vida humana. Foi o pecado que fez isso aí, certo? Essa desobediência, ouça isso no nome de Jesus. Então, a corrupção, ela traz consequências sérias, profundas no ser humano. E segundo, nós temos aqui a redução da longevidade ao longo do tempo. A Bíblia documenta aí a longa vida dos primeiros patriarcas, né? Como Adão, que viveu ali, acho que foi 930 anos, e Sete, que viveu 912, veio que já foi baixando, 912 anos. E, no entanto, essa longevidade foi gradualmente reduzida
Aí lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3 e o 13, por ocasião do dilúvio, Deus estabelece ali um novo limite para a vida humana, que foi ali em 120 anos, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor, me corrija se eu estiver errado, mas foi 120 anos ali, em questão ali do dilúvio. E em terceiro lugar, nós temos ali o limite da expectativa de vida humana. Veja só, aqui é o limite da expectativa, né? Lá no Salmo... acho que é Salmo 90, versículo 10, ele oferece uma reflexão realista sobre a duração da vida após a queda, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, né? Como diz que é Moisés ali falando, Salmo 90, foi Moisés que escreveu, 70 anos, e se alguns pela sua robustez, que ele fala lá, né? Salmo 90, versículo 10, alguns pela sua robustez, ele chega aí a 80, e assim, o pecado e a introdução das doenças, eles fizeram com que a vida humana se tornasse mais curta e marcada pelo desgaste físico, né? Então, isso aí a gente vê que tudo isso aí é consequências também do pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Vê como diminuiu. Vamos vivendo lá 930, 912, foi baixando, chegar aqui agora com a sua robustez, muitos chegarem até 80 anos. É lógico, tem alguns aí que estão ultrapassando essa data aí, mas a gente vê que, como diz a Bíblia, é enfado e canseira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o terceiro subtópico, do tópico 2, a proliferação de doenças. Proliferação de doenças. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar aqui, que eu quero comentar com você, primeiro, a presença do sofrimento e a natureza decaída da humanidade. A proliferação das doenças, sejam físicas, como o câncer, e doenças cardíacas, por exemplo, ou mentais, como a depressão e o Alzheimer, reflete o estado atual da decadência da criação, ainda sujeita à corrupção, né, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 e o 22, tanto crentes quanto não crentes, irmãos, enfrentam essas aflições, pois a queda impactou todos. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, né, aqui, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a doença, o pecado, a desobediência e a doença aqui, ela impactou a todos, sem exceção. E em segundo lugar, nós temos aqui a redenção futura do corpo. A redenção futura do corpo. Embora a salvação em Cristo ofereça a esperança da ressurreição e a cura completa, né, que é a redenção do nosso corpo, ainda não se realizou plenamente, né? Romanos 8, 23, isso aqui explica porque o crente ainda passa por doenças e envelhecimento, aguardando a manifestação final de nossa salvação. E enquanto aguardamos essa redenção total, nós somos chamados a viver em esperança e confiança, sem ilusões e imunidade terrena ao sofrimento. Ouça isso no nome de Jesus. Então, passamos todos aí. E em terceiro lugar, nós temos aqui a fé em Deus, né? A fé em Deus e o uso da medicina. Vejam só, mas será que pode usar a medicina? Temos que ter fé em Deus e tal. Vamos ver aqui. A Bíblia, irmãos, ela não apresenta a medicina como contrária à fé, não. Ao contrário, né, cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, demonstra um zelo coerente com a vontade de Deus. Orar por cura e buscar auxílio médico caminham juntos na fé cristã, certo? Refletindo aí uma confiança tanto no poder divino quanto na sabedoria que Deus concede à humanidade para tratar as doenças, né? Ignorar a medicina, queridos, por falsas promessas de cura, pode prejudicar o testemunho e a saúde dos crentes, né? Contrariando aí o princípio do cuidado com o corpo estabelecido nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos, né, citei aqui no começo, que Jesus, ele falou que não necessita de médicos sãos. Então, ele quer dizer o quê? Que os doentes, sim, necessitam de médico. Nós podemos mostrar aqui também o Dr. Lucas, né, um discípulo de Jesus também, que era médico, e ele esteve com Paulo, cuidando, né, de Paulo, nas suas feridas, nas suas chicotadas, mas ali ele estava cuidando, né. Ele era médico, esteve sempre ali nas suas prisões também com Paulo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Jesus não manda desprezar a medicina, os médicos, porque Deus dotou de sabedoria. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se você está no hospital, está doente e está achando que está desagradando a Deus porque você foi buscar ajuda dos médicos, não
você não está desobedecendo. Pelo contrário, você está cuidando do seu corpo. É lógico, você está crendo no milagre que Deus pode realizar através das mãos dos médicos. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro tópico. E vamos já concluir aqui a nossa lição de hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, as doenças, elas tiveram origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, essa lição aqui vai ser rapidinho, né? Nós estamos aqui correndo para não ficar muito longo nessa aula. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no terceiro tópico fala assim, Jesus Cristo cura sim. Né? Cura divina faz parte do plano de Deus. Veja só que coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, Deus falou sobre sua cura, né, em um momento crucial, enquanto Israel estava no deserto, um lugar de dificuldades, né? E provações ali estavam passando. É nas nossas próprias travessias, né, pelo deserto, que muitas vezes mais precisamos sentir esse poder curador. Deus não apenas prometeu livrar seu povo das doenças dos egípcios, mas também prometeu ser aquele que os sustentaria e curaria. Nas nossas dificuldades, queridos, as nossas dificuldades diárias, podemos recorrer a essa promessa, lembrando que o mesmo Deus que curou Israel caminha conosco em nossos desertos. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, o Senhor está aí com você. O Senhor está te curando, o Senhor está usando as medicinas, a sabedoria que Ele deu para que o nome dEle seja glorificado, ou seja, no nome de Jesus. Segundo subtópico desse tópico 3, Jesus cura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus cura. Olha, irmãos, a Bíblia ela nos assegura que Jesus é imutável, né? Eu falei no começo, Jesus não muda. Nós mudamos, mas Jesus não muda, ele é imutável. E isso, querido, significa que ele não muda em amor, compaixão e poder. Né? Nos evangelhos, nós vemos aqui inúmeras ocasiões em que Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios, como eu falei agora no começo, lá em Mateus 8, né? Expulsa os demônios e restaura vidas. Então, sua compaixão pelos que sofrem e seu poder sobre todas as doenças é um fato inegável, irmãos. Se você for ver lá em Hebreus, acho que é capítulo 13, né, versículo 8 para ali, nos garante que esse mesmo Jesus que curou cegos, leprosos e paralíticos é o mesmo que hoje ainda está ao nosso lado. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua curando, continua restaurando, continua dando vida. Ouça isso no nome de Jesus. Eu sou testemunha disso. Né? Quantas vezes já passei por vários problemas e o Senhor me segurou, o Senhor me salvou. E aqui eu estou. Louvado seja o nome do Senhor, falando para vocês aqui, né? Que não era nem para mim estar aqui mais, era para mim já ter partido há muitos anos, muitas décadas atrás. Estou aqui, porque o Senhor, Ele continua curando, Ele continua usando a medicina, Ele continua usando médicos. Louvado seja o nome do Senhor, para cuidar do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O que podemos fazer para receber a cura divina? É o terceiro subtópico aqui desse tópico 3. O que devemos fazer para receber a cura divina? Inclusive, eu estou aqui com... É um assunto aqui muito, muito importante, né? Como receber e manter a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, e se der tempo nós vamos estar comentando aqui um pouquinho sobre isso aqui, como receber e manter a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que até recebem a cura divina, mas não sabem como mantê-la, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, glória a Deus. Para experimentar a cura divina, querido, a Bíblia ensina pelo menos 4 princípios essenciais. Vamos ver aqui quais são esses 4 princípios essenciais. Eu separei aqui 4 tópicos aqui para vocês e eu quero ser breve aqui para não perder nenhum, que está maravilhoso esse assunto. Veja só, primeiro, é fé no poder de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos crer que Jesus tem poder para curar. Se nós for... A Bíblia diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, né? Se desfaz, se despeça. Então, nós não podemos ir a Jesus. Será que Jesus... Não, temos que ir com fé, crendo que Ele vai fazer, que Ele vai curar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o primeiro princípio é fé em Jesus. Fé no poder de Jesus. Né? Então, nós precisamos crer que Jesus ele tem esse poder para curar. Louvado seja o nome do Senhor.
Me faz lembrar aqui, deixa eu só abrir um parênteses aqui, me faz lembrar que chegou alguém, um pai chega perante Jesus e falou: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa para mim. Se tu podes, quer dizer, ele não está crendo, ele tá duvidando. Será que Jesus pode? Mas já teve um leproso que falou assim: Senhor, se tu queres, quer dizer, ele quer dizer o quê? Eu sei que tu podes, mas se tu queres, porque tem a vontade permissiva de Deus, se ele quer, se não quer, mas se tu queres, pode tornar limpo, louvado seja o nome do Senhor. Então, teve um que falou, se tu podes, não estava crendo no poder de Jesus, e outro que falou assim, se tu queres. Poder ele pode. Agora, será que o Senhor quer? É isso que ele quis dizer. Então, vamos lá. Segundo princípio, oração e apoio dos líderes espirituais. Oração e apoio dos líderes espirituais. Vocês lembram da passagem que diz assim: ora, Israel, crê no Senhor Deus, estareis seguros, crê no vosso profeta e prosperareis? Então, acreditar na oração e nos apoios dos líderes espirituais é muito importante. Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 16, ele orienta a buscar a intercessão dos líderes da igreja e receber a unção com óleo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive que parar aqui um pouquinho porque passou um som ali ligado, e isso aí dá o direito autorais, né, para a música. Então, amados, o segundo princípio é a oração, né, e apoio dos líderes espirituais. Então, Tiago aqui, eles orientam a buscar a intercessão dos líderes da igreja e receber a unção com óleo. E terceiro princípio aqui que nós devemos buscar é perseverança na oração. Veja só, não devemos desistir, devemos perseverar até a bênção chegar. Olha lá em Lucas capítulo 18, não é isso? A história daquela mulher que ia buscar todos os dias aquele juiz, né? Me vem agora a memória esse assunto agora. Então ela perseverou na oração. Lucas 18, versículo 1 a seguir para ali. Ali, irmão, nessa passagem, Jesus ele nos ensina a perseverar na oração, mesmo quando a resposta parece demorada, né? Reconhecendo aqui que o tempo de Deus, ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquela mulher insistiu, ela perseverou e ela acreditou e recebeu a sua bênção. Esse foi um princípio aí que nós temos, intercessão sem parar. Por isso que Tessalonicenses vai falar também, né? 5,17, orar sem cessar. E quarto princípio aqui que nós vamos estar trazendo aqui para vocês, que eu separei aqui também para vocês, é o seguinte: buscar assistência médica. Buscar assistência médica, é isso que eu queria falar para vocês. Olha, procurar ajuda médica, irmãos, é uma expressão de cuidado com o corpo, né? Templo do Espírito Santo, né? Como eu citei agora, 1 Coríntios 6,19, é um meio pelo qual Deus também opera a cura. Ouça isso no nome de Jesus. Então, não devemos desprezar a ajuda dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, por ignorância, né, está ali, não, eu confio em Deus, eu não vou buscar ajuda e não vou no médico porque não, irmãos, não vamos ser ignorantes. Cuidar do nosso corpo, né, que é o templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo aqui, na conclusão, diz assim: nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mandou, né? Não mudou. Ele continuou mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade, fé, perseverança, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que algumas pessoas não são curadas? Por que algumas pessoas são curadas e outras não? A resposta é essa. Pergunta, né, pertence à sabedoria soberana de Deus. Mas podemos fazer algumas observações aqui. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado, certo? Encontramos um exemplo, né, no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 30, que inclusive é ali a leitura da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Esta, irmão, é a razão por que devemos pedir ao Espírito Santo para penetrar no nosso coração, certo? E apontar-nos possíveis áreas ocultas do pecado
que nos impede de receber a cura. Outra possibilidade é a de que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, assim como fez com Paulo, né? Então, a enfermidade, muitas vezes, o Senhor está procurando ensinar alguma coisa. Lá no 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vemos ali, né, no capítulo 12 de 2 Coríntios, nós vemos que Paulo, ele estava com um espinho na carne, ele tinha orado ao Senhor, né, por 3 vezes, tudo mais e tal, e o Senhor não permitiu, quer dizer, o Senhor estava ensinando alguma coisa a Paulo, certo? Então, e a Jó também. Nesse caso, precisamos buscar entendimento da parte do Senhor, e além disso, existe a questão do momento certo. Muitos não recebem imediatamente a cura. Em semelhantes casos, por exemplo, é preciso lembrar as palavras do Senhor quando Ele nos admoesta que devemos orar sempre e não desanimar. Então, nós citamos agora Lucas 18, né? Está lá em Lucas 18, versículo 11. Então, amado, Deus tem o momento certo para a palavra grega, o momento certo. Então, aqui, a palavra grega aqui, kairos, significa uma oportunidade conveniente. Assim como em Atos 24 e 25, versículo 25, o crente não deve perder a esperança, pois Deus tem o seu tempo certo para a cura de seus filhos e suas filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a falta de fé, queridos, também pode impedir o recebimento da cura, sabia disso? O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, em vários trechos, nos ensina, certo? Ele nos ensina a conservar firme a fé em Deus. A primeira carta de João nos faz lembrar também que a vitória do crente está ligada à fé pessoal. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Eu até citei aqui no começo para vocês. Olha, nem todos que entraram em contato com Jesus foram curados. Por que será? Né? Porque a sua cura física exigia a resposta positiva da fé. Não admira que Tiago tenha escrito em sua carta, irmãos, e a oração da fé, certo? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Ouça isso no nome de Jesus. Tiago, capítulo 5, versículo 15, não é isso? Depois de havermos examinado o nosso coração e nada indicar uma razão para não recebermos a cura, então devemos descansar em Deus, certo? Então, há ocasiões aí em que a cura não acontece assim, né? Não há como penetrar na vontade inescrutável de Deus se Deus não te curou, né? Então leve em conta a questão da sabedoria e da vontade de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele continua curando, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Sobrou um tipinho aqui, nós vamos rapidinho aqui comentar como receber e manter a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Como receber e manter, né? É possível perder a cura depois que está curado? Olha, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Gálatas 6, versículo 7, talvez você vá ter resposta para isso que eu estou falando aqui. Veja só. Olha, já lhe aconteceu alguém dar-lhe um presente, né? E passado alguns tempos, semanas ou meses, você perdê-lo? Pois é o mesmo pode acontecer com a cura divina. Jesus, ele dá a cura, né? Dá a sua cura divina, que é um presente de Jesus. E se você não guardar este presente, pode acontecer que eu perca. Vocês lembram? Veja só. Agora que me veio na memória agora. Jesus, ele cura um enfermo. E quando depois Jesus encontra ele no templo, Jesus fala assim, olha, já que estás curado, cuidado para que não caia, para que não aconteça coisa pior. Então, é possível perder a cura, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos tomar muito cuidado para guardar este presente que Jesus nos deu, que é a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus já deu, né, este maravilhoso presente que é a cura divina, mas você vai ter que guardar, protegê-la contra os assaltos do inimigo, que é Satanás, né? Então, a fé, cada vez que você vier sentir alguns sintomas, algumas coisas daquilo que você foi curado, você não pode desistir, você não pode dizer que não foi curado. Aí é isso que Satanás quer. Você tem que proferir a fé, tem que proferir a palavra positiva, e você vai ver que Deus, ele vai manter a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. O cego que Jesus fez lodo lá e entrou nos olhos dele, mandou ele lavar,
E outro caso também que Jesus pediu para aquele cego abrir os olhos e ele via como as pessoas como fossem árvores andando, mas ele não desistia, ele foi continuando, crendo e tal, até receber a sua cura por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tome cuidado com o assalto do inimigo. Muitas vezes quer colocar dúvida no seu coração, falando que você não recebeu a cura. Ouça isso no nome de Jesus. Que é o diabo, que é o ladrão, né, que a Bíblia fala lá em João 10:10, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Então devemos tomar muito cuidado com isso aí. Ele quer roubar a sua fé, certo? Quer destruir a sua fé que você tem em Cristo, e isto é muito, né, perigoso. Devemos tomar muito cuidado quanto a isto. O diabo, amado, ele é quem vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para que tenha vida e tenha em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Por que alguns perdem a cura? Por que será? Alguns eles perdem a cura porque não se firmam na palavra de Deus. Geralmente são pessoas que só vêm a Deus, né, para quando precisam, né, desesperadamente dele, né, igualmente aquelas pessoas que foram lá, né, no capítulo 6 de João, se não me engano, capítulo 5, 6 por ali, eles foram buscar Jesus por causa do pão que eles tinham comido no dia anterior. E Jesus, conhecendo, falou assim: olha, na verdade vocês me buscam não porque vocês viram os sinais e creram, mas porque vocês comeram do pão e saciaram a sua fome. Por isso que vocês vêm atrás de mim de novo, né? Trabalhar pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. Ouça isso no nome de Jesus. Aí nós vemos lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então é outra coisa também que pode destruir a sua cura, que pode acabar com a sua cura. Por quê? Porque você não tem o conhecimento de Deus, você tem que buscar a presença de Deus, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Outros, eles perdem a cura porque recebem na fé do pastor, ou de quem orou, das pessoas que orou, ou na fé de outro irmão, né, por exemplo, mas não na fé deles próprios. Nós temos que ter fé no Senhor. Eu vou porque o irmão vai orar e eu vou ficar bom, mas você não está querendo, você está querendo a fé do irmão. Então tenha fé na pessoa que orou e não na palavra de Deus. Então as pessoas têm a fé só a fé naquele que orou e não tem a fé na palavra de Deus para ser curado. Por isso que não recebe ou perde a sua cura. Outras ainda perdem a cura, né, ao abrirem as portas da sua vida para Satanás, né, envolvendo-se ali em discussão, né, não perdoando as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí você se vê. E lá no Salmo 37, versículo 4 a 7, manda nós entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e tudo ele fará, tudo, inclusive a cura. Ouça isso no nome de Jesus. E nós vê lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei. Aí, e cura a sua terra, sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Como é que alguns perdem a cura, né? Alguém pode dizer: irmãos, depois de ter orado pelo meu estômago, certo? Eu fiquei curado, nunca mais tive dores. No entanto, a semana passada as dores voltaram e tornei aí a ficar doente, né? Não percebo como isso aconteceu. Será que não percebeu mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esse irmão certamente foi curado na força da fé do irmão, na fé do outro, né? E não na dele próprio. Então, o diabo ele aproveitou-se da sua falta de fé e trouxe-lhe os sintomas da doença através de dores. Certo? Então, se você tem falta de fé, o diabo vai trazer aqueles sintomas e tudo mais só para colocar dúvida e você dizer que não foi curado e assim. Porque lá em Provérbios vai falar, né, que nós estamos arredondados com crise nos nossos lábios, o que bem utiliza comerá do seu fruto. Então, se você continuar dizendo que está doente, vai continuar doente. Se você continuar dizendo que foi curado, você vai ser curado. Ouça isso no nome de Jesus. O que fazer se os sintomas e dores voltarem? Filipenses 4, versículo 1 a 9 vai falar isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E se os sintomas das doenças voltarem, ou se tornar a sentir dores, simplesmente ignore. Filipenses 4, versículo 1 a 9. Louvado seja o nome do Senhor. Fé consiste em nós olharmos para a palavra de Deus e não para os sintomas e dores. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, ninguém lhe estará a dizer, né, aqui para fugir ou fazer de conta que os sintomas e dores não existem. Claro, eles existem e são reais, só que você deve ignorá-los.
Ouça isso no nome de Jesus. Se você ler lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5, você vai ver isso. Tem que ignorar. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe, não medite, não pense, não fale nos sintomas e dores. A gente vê muitas pessoas, que não sei o que, que me andou, que me andou, que minha enfermidade. E só pensa nisso aí. É lógico que vai vir isso aí. Olha, lá em Colossenses capítulo 3, a Bíblia manda, né, a mente, né, manda a meditação, que medite, né, que está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que pensar nas coisas de cima, louvado seja o nome do Senhor, não nas questões da terra, pensar nas coisas boas, nas coisas positivas, não nas doenças. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías 26 também, versículo 1 ao 4, você vai vendo essas referências aí, você vai se apegando a essas palavras, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, diz aqui, olhe, medite, pense e fale nas promessas de Deus que estão na sua palavra. É isso que nós devemos fazer toda hora, né? Nos apegar ali em Isaías 53, versículo 5, pelas suas pisaduras nós somos sarados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E daí você vai recebendo a vitória, vai professando a palavra de Deus toda hora na sua boca e você vai ver que o Senhor irá fazer grandes milagres na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Faz lembrar aqui que certo dia os discípulos de Jesus, eles iam de barco e Jesus ele foi ter com eles, né, andando por cima do mar. Os discípulos, ao ver alguém andando por cima do mar, né, eles tiveram medo, sem saber, né, ao certo quem era, né, quem seria. No entanto, Jesus falou, né, lá em Mateus 13, né, 58, né, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, que disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo medo, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 27 ao 31. Veja só. Nós não devemos olhar para os ventos, para os problemas, para as dores, para os sintomas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos olhar sim para o Senhor Jesus Cristo, né? Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sereis salvos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você olha para Jesus, você será curado, você será salvo, você será restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhar para os ventos. Se você olhar para os ventos, como olhou aqui Pedro, você vai, na verdade, você vai afundar. Você vai adoecer, você vai ficar doente, vai ficar deprê. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos buscar a presença de Deus e olhar para o Senhor para ser salvo. Repara aqui que Pedro, irmãos, ele andou por cima das águas, né? E só começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus, né, que é a palavra de Deus. Quer dizer, você começa a ser curado, você está sendo curado, você está andando, você está, né, melhorando, mas você começa a ter medo, começa a ver as tempestades, começa a ver os sintomas novamente, começa a ver as dores, aí começa a tirar o olho de Jesus, começa a ficar com medo. Você, isso no nome de Jesus, você acaba perdendo a sua cura. Então Pedro aqui, ele parou, tirou os olhos de Jesus, que é a palavra de Deus, né, e começou a olhar para os ventos, para as lutas, para os problemas. Veja só, aí o versículo diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Capítulo 14, versículo 30 de Mateus. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é uma coisa que eu quero trazer aqui para você, que para receber essa cura, louvado seja o nome do Senhor, a cura divina, que nós estamos falando aqui nessa lição de hoje, ouça isso no nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nós temos essas promessas do Senhor, mas nós temos que olhar para o Senhor, para que nós possamos ser salvos. E não olhar para os problemas, não olhar para o vento. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O que é que o vento teve a ver com Pedro andar por cima das águas? Será que se não estivesse vendo nenhum vento ali, ele seria mais fácil andar por cima das águas, irmãos? Não, pois se assim fosse, qualquer pessoa num dia sem vento poderia chegar, né, à praia e começar a andar por cima do mar. Então não foi o vento, foi o medo que Pedro teve ali. Então o fato aqui de estar muito vento ou não haver vento ali, não teve nada a ver, né, com Pedro andar por cima das águas. O que fez Pedro
andar por cima das águas foi, em primeiro lugar, Jesus disse: vem. Então, foi a palavra rema de Jesus. Então, Pedro desceu e foi. Então, a primeira coisa que fez Pedro andar foi, já estava ventando, certo? Mas ele desceu, mas depois ele olhou para o vento. Então, Jesus falou: vem, que foi a palavra rema de Jesus, e Pedro desceu. Segundo, Pedro saiu do barco, né? Olhando para Jesus. Então, quando você sai olhando para Jesus, tudo se torna mais fácil. Então, Pedro estava olhando para Jesus e não para o vento forte. O vento forte já estava lá, já existia. Porém, ele saiu olhando para Jesus. Mas depois, né, ele confiar no vento, né, e na bonança todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz Salmo 62, versículo 7 e 8, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, quando uma pessoa é curada, uma das táticas de Satanás aqui é tentar fazer com que a pessoa curada deixe de olhar para Jesus, né, deixe de olhar para a palavra de Deus e fique a olhar para os ventos, né, que são os sintomas, as dores, como eu já falei aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não, ao invés de ficar olhando essas coisas, sintomas, dores, tal, né, cicatrizes, alguma coisa, em vez de ficar olhando para essas coisas, nós temos que meditar o dia e noite, como diz lá, né, no livro de Josué, né, capítulo 1, versículos 5 a 9 por ali. Medita, né, medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então nós temos que meditar, temos que ruminar, temos que estar com a palavra de Deus toda hora e todo momento em nossa mente, em nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Se os sintomas e dores voltarem, né, você tem duas hipóteses. Primeira, em vez de ficar a olhar para a palavra de Deus, né, que é para Jesus, se você fica a olhar para os sintomas e dores, então vai acontecer o mesmo que aconteceu com Pedro. Vai afundar, vai ficar doente novamente, né? O inimigo vai querer te atrofiar, porque você vai ficar olhando para os problemas. Isto é, vai perder a sua cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio 18, versículo 20 e 21, né? A morte e a vida está, né, como eu já falei aqui, está no poder da língua, louvado seja o nome do Senhor. A morte e a vida está aí diante de você. Se você escolher a vida, você vai viver. Se você escolher a morte, você vai morrer. Então, né, devemos escolher a vida para que viva. É o Senhor, ele ainda dá esse conselho para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não morrereis, mas vivereis, como diz Salmo 118. É isso que nós vamos colocar, Salmo 118, versículo 17. Nós vamos colocar em nossa mente, ouça isso no nome de Jesus, para que nós possamos receber a cura por completo. E em segundo lugar aqui, em vez de olhar ou pensar, meditar nos sintomas e dores, né, nós ficar a olhar, pensar, meditar e falar a palavra de Deus acerca da cura divina. Certo? Então vai sair vencedor. Isto é, os sintomas e dores desaparecem e você manterá a cura. Ouça isso no nome de Jesus. É igual aqui ao moço lá em Êxodo, né? Êxodo. Aliás, aqui o exemplo aqui, o moço endemoniado, né? Gerazeno, o gadareno, como diz, né? Lá em Marcos 5, versículo 20, louvado seja o nome do Senhor. Então ele, louvado seja o nome do Senhor, ele foi restaurado. Por quê? Porque ele acreditou e ele saiu a falar de Jesus por 10 cidades, ouça isso no nome de Jesus. Ele não colocou o seu passado em mente, não ficou pensando, não, ele saiu já liberto e falando do amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Louvado seja Deus, para que nós possamos manter a nossa cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem muito ainda que falar aqui sobre a cura, né? Mas vamos ficar por aqui. Terminando aqui para você meditar nessa aula, que é muito importante, falando sobre a promessa da cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vou só falar aqui só um trechozinho aqui. Eu quero trazer aqui um versículo em Tiago 1,17, louvado seja o nome do Senhor, mostrar para você aqui de quem vem a cura divina, né? Nós já vimos aqui que as doenças não vêm de Deus, mas sim do diabo, né? Se depois de ter sido curado, irmãos, os sintomas ou dores aparecerem, né, um dia, é óbvio que se trata de Satanás tentando dar a doença de volta, né? Mas é só nós não aceitar. Tiago 1,17 vai nos falar que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo, né, do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Louvado seja o nome do Senhor. Depois eu quero até trazer, né, fora aqui dessa aula, um estudo aqui sobre a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje nós vamos ficar só por aqui. Louvado seja Deus, para que você possa estar meditando. Compartilhe aí esse vídeo aí com seus amigos, vizinhos, parentes, né, colegas de trabalhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vai ser proveitoso aí. Você vai aprender como receber e como manter a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito mais. Espera aí outro vídeo que nós estaremos trazendo continuação deste assunto sobre a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei muito interessante e foi essa referência que eu procurei, que eu busquei para trazer para você. Não deu tempo aqui, já são mais de uma hora aqui falando, mas eu creio que em breve nós estaremos trazendo aqui a continuação aqui, a parte 2 deste estudo. Que Deus abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos aí trazendo uma outra aula na próxima semana, que é a aula 7, a promessa de um coração novo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.